Amém? Então nós temos que viver em espírito e em verdade. Qual poder demoníaco tem a capacidade de bloquear esta comunhão? Qual poder demoníaco tem a capacidade de bloquear essa comunhão que Deus fornece às nossas vidas? Resposta: nenhum. Porque maior o que está conosco do que o que está lá fora. Amém? Não existe nenhum poder capaz de bloquear isso. Então, está aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria. Justiça, paz, essas três coisas. E alegria, aonde? No Espírito Santo. Justiça, paz, alegria. Pessoal, e é isso a palavra. É porque comida e bebida é o que a gente está muitas vezes atrás das demais coisas. Quer a vez comer, com quer a vez beber, com quer a vez vestir. Isso não é um reino. Isso o Senhor acrescenta. Isso é uma bonificação para a gente viver neste mundo. Mas vivendo nesse mundo com o reino de Deus em nós. O reino de Deus não é quando você chegar lá no céu. O reino de Deus em nós. O reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria, a gente não vai viver isso no céu não, a gente vive isso aqui. Amém? Então é interessante, porque a palavra fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não está separado justiça do reino. Os dois itens aqui, a gente vê. Paz, alegria, a gente sente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é comida e bebida. Essas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Amém? Então, se, por exemplo, paz e alegria. A pessoa está com rancor. A pessoa está com ódio. A pessoa ela está em depressão. A pessoa ela está noites sem dormir. A pessoa está dessa forma. Esses itens, ódio, rancor, inveja, depressão, noite sem dormir, isso e tantas outras questões, estamos citando algumas. Isto existe no reino de Deus? Sim ou não? Existe ódio no reino de Deus? Existe depressão no reino de Deus? Existe noite sem dormir no reino de Deus? Inquietude? Não. Então, se nós temos o reino de Deus, essas coisas saem. Eu vou repetir. Se nós temos o reino de Deus, todas essas coisas não são acrescentadas. Essas aí saem. Porque no reino de Deus não tem isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ele é paz e alegria. Justiça, paz. Esse aqui está escrito aonde? Aonde está escrito isso? Talvez uma tradução diferente. Mas está na Bíblia. Amém? Isso está na Bíblia. Eu não estou falando aqui algo inventado. Isso aí está na Bíblia. Aí tem aqueles que falam, mas eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia tem erros. Não, a Bíblia não tem erros. Amém? Eu e você temos muitos mais erros do que, vamos dizer que a Bíblia tivesse um erro. Mas eu e você temos muito mais erros do que na Bíblia, do que a Bíblia. Então eu não vou deixar os teus erros definir o que está escrito aqui. Eu vou ficar com o que está escrito aqui. Porque o que está escrito, está escrito. E é para nos ensinar, para nos redigir, nos corrigir, nos instruir, nos dar vida e vida em abundância. E o que está escrito é para ser vivido. Glória a Deus. Então o reino de Deus é justiça, paz, alegria, na onde? No Espírito Santo. Amém? Ah não, pastor, mas às vezes eu tenho, você falou de ódio, não tenho depressão, não tenho isso. Às vezes eu tenho raiva. Está escrito, irai-vos e não pequeis. Não quer dizer que você não possa ter, ou isso não passa pela tua vida. Isso só não tem que permanecer, porque eu não vivo com essas coisas.
Porque o reino de Deus não tem isso. Então isso vem, mas vai. Porque eu vivo no reino de Deus, no Espírito Santo na minha vida. Então é justiça, paz e alegria. Amém? Amém? Esses dois elementos aí, eles são sentidos. Paz e alegria dá para sentir. Glória a Deus. É você sentir, isso são experiência. Experiência, sentir paz e alegria. Então isso está nas Escrituras. Por exemplo, você pode estar muito alegre. E aí você definir experiências é um problema, às vezes é um perigo interpretar as Escrituras pelas experiências. Mas perigo maior é você interpretar as Escrituras sem experiência nenhuma. Se você não está vivendo isso aqui, temos que viver, porque está escrito e isso é o reino de Deus, no Espírito Santo dele. Glória a Deus. Amém? Por favor, coloque aqui Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, Marcos capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Glória a Deus. Amém? Aqui nós temos o relato, Marcos, falando. Marcos, ele é muito direto, ele fala muito claro, assim, tem rodeios. Então também relata essa passagem do batismo de Jesus Cristo. E é interessante que João Batista, o seu primo, batiza ele. E no momento ali ele tem uma restrição, eu que tenho que ser batizado. Por quê? Porque João Batista ele profetizou o seguinte: eu batizo com água, mas vai vir um aí que batizará vocês com água e com fogo. Amém? Glória a Deus. Então o batismo dele é amplificado. E aí João falou assim, não, eu que tenho que ser batizado. Aí Jesus falou assim, faça isso para cumprir. Porque o batismo do arrependimento estava acontecendo ali. Mas Jesus ia se arrepender de quê? Ele estava cumprindo isso para colocar como simbologia a nossa vida ali. A nossa vida no arrependimento. Onde está escrito aqui? E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. O versículo 9 fala que naqueles dias Jesus saiu de Nazaré, Galiléia, foi batizado no Rio Jordão. É interessante essa questão de batismo, porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ele relata as Escrituras, quando o povo que foi liberto do Egito, a caminho da terra prometida, eles passam pelo Mar Vermelho, e Deus abre o Mar Vermelho. Paulo relata o seguinte, e todos foram batizados no batismo de Moisés, e beberam da mesma bebida, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso ficaram prostrados no deserto. Então Paulo ele relata o batismo de Moisés, aquela passagem do Mar Vermelho foi chamada de batismo de Moisés. Passou para o outro lado. Só que Moisés passou, Josué foi o seu sucessor, e antes dele, aquela outra geração, antes de entrar na terra prometida em Jerusalém, na Canaã, eles tinham um obstáculo, um rio, e era o Rio Jordão. E este obstáculo, Deus também abriu o Rio Jordão para eles passarem a seco. Aí sim, eles entraram na terra prometida. Jesus vem e nesse mesmo rio é batizado. Esse é o batismo de Cristo. Isso é que é fogo do céu. Isso é que restaura. A gente passa para uma outra etapa, para um outro lado. Viver realmente como Cristo. Glória a Deus. Amém? Para uma outra dimensão. Isso aqui muda a história.
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ou seja, quando Jesus ele fala para os discípulos também, no mar da Galileia, passa para o outro lado, e tem uma tempestade. Sempre nessa ordem, passar para o outro lado, é uma mudança de dimensão. Quando o Mar Vermelho, eles saíram de um lado e para o outro, eles cantaram e dançaram, e glorificaram a Deus. No Rio Jordão, colocaram lá, deveria ter uma simbologia das 12 pedras, como uma simbologia daquilo ali, daquela passagem. Vem Jesus, nesse mesmo rio, e é batizado. E passar para o outro lado, como foi o caso de Jacó, lá no vale de Jabó, que ele tinha que atravessar também um rio. De um lado ele estava de um jeito, foi ali marcado por Deus, passou pelo outro lado do outro jeito. Agora não é mais Jacó, agora é Israel. Quando nós realmente somos batizados em Cristo, não o batismo de Moisés, mas em Cristo, é uma outra dimensão na nossa vida que se abre. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé. Você está aí? Glória a Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente entra no reino, a gente busca o reino. E o que acontece aqui? Aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Versículo 10. Aí o que acontece nesse batismo? Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. O que acontece aqui? Os céus se abrem, os céus se rasgam. É você abrir uma cortina, é você acordar, está lá uma cortina na sua janela, você abre, e aquela luz entra. É outro dia, outra etapa. Os céus se abriram, os céus abertos, o Espírito como pomba vem sobre Cristo. Glória a Deus. Amém? Os céus abertos. É interessante que um dos discípulos chamado João, ele teve uma experiência numa ilha. Ele viu as revelações e quando ele olha para o alto, ele vê uma porta do céu já aberta. Ele olha para o alto, as portas do céu estavam abertas. Não ia se abrir, estava aberta. Porque foi inaugurado aqui. Os céus se abriram. Os céus se abriram. E aí é uma outra visão das coisas. O interessante é que na morte de Cristo, a palavra fala que houve um terremoto e o véu do templo se rasgou. A terra tremeu, as rochas despedaçaram, porque estava acontecendo o maior amor do mundo sendo colocado ali pelas nossas vidas. Não era a terra tremeu, terremotos, a morte de Cristo. E o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Segundo alguns historiadores, aquele véu ele tinha aproximadamente 15 centímetros de espessura. E aquilo era mantido por uma lei, para que o acesso após o véu só era feito pelo sacerdote. E agora não. Cristo rasga o véu. Como os céus se abriram, o véu se abriu. Não é para Deus entrar, era para Deus sair, porque ele estava preso por uma religião. E agora nós temos livre acesso ao Pai através do Filho. O véu se rasgou. Não é mais acesso bloqueado. Amém? Nós temos, os céus se abriram, o véu se rasgou, tudo tremeu. Eu e você temos que modificar. Porque o reino dos céus é justiça, paz e alegria. Glória a Deus. Amém? E agora, quando acontece isso aqui, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. Olha que coisa interessante, eu acho que tem até um louvor que fala assim, eu esqueci agora. Ainda bem, para mim cantar ficaria difícil.
Mas abra, por favor, coloque aqui Isaías 64, é uma profecia. Isaías 64, versículo 1, fala o seguinte: ó se rasgasse o céu, ó se fendesse os céus e descesse, e os montes se encoassem diante da tua face. Isso aqui, séculos e séculos antes de Cristo. O que está sendo pedido aqui? Ah, se os céus abrissem, Deus viesse, falasse comigo, porque o religioso, ele pensa que Deus está longe, né? Que Jesus está longe, Jesus está no céu. Jesus habita com o coração contrito. Jesus, 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio de vós. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem nos lembra isso é o Espírito Santo de Deus. Aqui tem uma profecia. Se o céu se rasgasse, se fendesse, se rasgasse e descesse. O que acontece no batismo? O céu se abre. Isso estava acontecendo. E o Espírito desce. E o Espírito desce. E agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Como templo do Espírito Santo de Deus, nós temos o reino de Deus dentro de nós. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Glória a Deus. Olha o versículo 4 aqui, ó, 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Os céus se abriram e a pomba desceu e pousou sobre ele. O Espírito de Deus, como uma figura de uma pomba, posa sobre ele. E qual é o ministério, aquilo que Jesus deixou escrito? Que a gente faria obras maiores. Não é assim? Então, que a gente desse fruto, e fruto com abundância. E quando nós estamos na árvore, aí ele poda para que dê mais fruto. Não é talento enterrado. Nós não podemos ficar como religiosos, como telespectadores. Nós temos que ser realizadores da obra de Deus. Não assistir, vir sentar, falar e não viver. Não é para isso que houve, os céus se abriram. Não é por causa disso, não é para isso que a terra tremeu, o véu se rasgou. Não é para assistir, é para realizar a obra de Deus. É para viver a obra de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Amém? 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 Você está aí? A gente fica vindo querendo o favor de Deus. Não é ficar pedindo o favor de Deus, é lutar com o favor de Deus. O que é o favor de Deus? A graça imerecida. A graça, nós temos a graça. Nós estamos aqui porque as misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos. E ele renova todas as coisas a cada manhã. Então nós estamos aqui. Então, isto é o favor de Deus, isso é a graça dele. E aí muitas vezes, quando alguém tem raiva do irmão, da irmã, por estar sendo abençoado, está com raiva da graça de Deus. Porque a graça é um favor imerecido. E às vezes a pessoa fica pensando o seguinte: porque eu merecia isso. Se a gente pedir o que a gente merece, para começar, a gente não estaria aqui. Porque as misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos. Se você pede, eu mereço, se você pede o que eu e você merecemos, nós nem estaríamos aqui nesta noite. Graça de Deus é favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas ele concede nos abençoar pela misericórdia e pela graça dele. Amém? Agora, então, Jesus ele falou o seguinte: vocês farão obras maiores. É um texto assim que você lê isso e fica assim: como que eu vou fazer obras maiores do que Cristo? Como? Você quer ver na Bíblia um exemplo? Paulo,
A Bíblia fala que Paulo, ele usava um avental para fazer tenda, e certa feita ele mandou esse avental para um lugar, e quem tocasse, quando ele alguém tocava nesse avental, era curado. Você conhece isso? Amém? Era um avental de trabalho, não era para pregação. Não é aquele negócio de terno, cheio de CC, e as pessoas caíam por causa do CC do pregador, não pela unção, porque isso aí é invenção. Houve um tempo disso aí, não sei se existe essas parafernálias ainda dentro de igrejas. Mas, quando Jesus estava nessa terra, as pessoas iam até ele e quem tocasse na orla era curado. Paulo mandou uma veste sem estar vestido nele. Então foi uma obra maior. Você está aí? Não para exaltação de Paulo, porque ele aprendeu a ter um espinho na carne para não se exaltar e foi esbofeteado. Não para exaltação nossa, mas Deus usa as nossas vidas para o nome dele ser glorificado. E fazer obras maiores não dá porque a gente não está nem realizando nem as que ele fez. Se a gente não faz nem a que ele fez, quanto mais fazer maior. Você está aí? Tem orações que as pessoas fazem assim, e deixa eu cutucar você, sua religiosidade. E essas são até aplaudidas. Se você fizer uma oração dessa, assim, você só vai, glória a Deus, aleluia. Quer saber qual? Assim, Senhor, nada de mim, tudo de ti. Bonito, né? Nada de mim, tudo de ti. Tem até um louvor, é bonito, mas que ele cresça e eu diminua. Sem exaltação nossa. A palavra fala, essa Bíblia, a palavra fala que os profetas foram até João Batista, a lei, ali acabou. João Batista fala para Jesus, é porque eles perguntaram, ele está batizando, se bem que Jesus não batizava, e sim seus discípulos. E os discípulos estão atrás dele. Aí João Batista fala que ele cresça e eu diminua. Acaba ali. Jesus cresça. A gente em Cristo, o que está escrito? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso está no Velho Testamento. Mas Jesus pediu o quê? Multiplique. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Não é diminui. A gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. E tudo dele, nada meu, nada de mim, tudo do Senhor. Imagina o Criador fazendo a Landerson. Assim, você não tem nada. Tudo é meu. E você não tem nada. Por que eu vou te fazer? Para que eu vou te fazer? Não. Deus vai depositar no Alanderson, Deus vai depositar nas nossas vidas um talento, uma obra para ser realizada, para o nome dele ser glorificado. Não para nós nos exaltarmos, mas para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Então não é nada nosso, não. Nós temos os nossos talentos, não podem ser enterrados, a nossa vida para o nome dele ser glorificado. O reino dele está em nós, é a justiça, paz e alegria. E obras para o nome dele ser glorificado. Amém? Está certo a gente diminuir na presença dele, mas cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, diante de Deus e diante dos homens. Está escrito isso. Se você é religioso, você tem problema com isso. E vive como miserável no reino. Migalhas foi para uma mulher de uma outra nacionalidade. Com a migalha ela resolveu. Jesus falou assim, os filhos comem na mesa. Não é migalhas para os filhos é na mesa. Você que não se alimenta do alimento. Porque ele é forte. E esse alimento nos dá vida e vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém?
Você está aí? E logo que saiu das águas, uma pomba sobre ele. Volta aí, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 10. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos e uma pomba descia sobre ele. Ele batizará com fogo e com espírito. Amém? Amém. Viu os céus abertos e o espírito que como uma pomba descia sobre ele. Você imagina uma questão. Uma pomba posando no seu ombro. Aqui na igreja. Entra uma pomba aqui e posa no seu ombro. Pomba é uma ave muito assustada. Chega perto, ela voa. Imagina uma pomba posando no seu ombro. E aí você teria que andar na porta e voltar. Como você faria para essa pomba não voar? Você iria com maior cuidado. Talvez essa é a sua resposta, né? Passa aqui, fica quietinho, porque você quer manter a pomba aqui. Que de repente ela pode voar, mas você teria essa tarefa de ir até lá e voltar. Mas vou refazer a questão. Todo o teu cuidado, de cada passo, estaria para manter a pomba com você. Cada passo que você desse, era pensando na pomba. Para que ela permanecesse em você. Jesus falou assim: o Espírito de Deus é sobre mim, porque me ungiu, como Ele nos ungiu. E esse Espírito tem ciúmes, nós. Cada passo da nossa vida, cada atitude que eu faço, cada fala, cada gesto, eu tenho que me preocupar com a pomba em mim, com o Espírito de Deus em mim. Se eu me preocupo em manter o Espírito em mim, eu ando diferente, eu falo diferente, eu ajo diferente, eu até penso diferente, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Você está aí? Glória a Deus, você entendeu? Cada atitude é considerando a pomba. Amém? Amém? O maior dom que Deus nos deu, poder do Espírito Santo. E volta aí aquela palavra que nós iniciamos. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. O tempo de refrigério vem com a presença do Senhor. É você manter esse reino na tua vida. Justiça, paz e alegria. Ah, mas eu estou sem paz. Você perdeu ela em algum lugar. Porque o reino de Deus é paz. Nós falamos no início, não é só ler a palavra, é viver a palavra. Glória a Deus. Paz e alegria. Eu estou sem paz. Você perdeu ela em algum lugar. Não, como assim? O diabo roubou minha paz. Não, você permitiu que ele falasse alguma coisa ou usasse alguém para falar alguma coisa e isso entrou na tua mente, isso entrou nos teus pensamentos e colocou aquela mentira, porque ele é o pai da mentira. Não a palavra, mas a mentira de Satanás. E aí você perdeu a sua paz. Que é só você ir atrás, porque ela ficou em algum lugar. Por exemplo, você acorda naquele dia para trabalhar e de repente, metade do dia, você está mais agitado. Você não está tranquilo, você está sem paz, está inquieto. E aí é só você fazer um percurso. Mas por que eu estou assim? Quando você vai participar de uma reunião, você está meio agitado. Mas por que eu estou assim? Volta para você ver onde você deixou a pomba. A pomba voou ali. Aí é só você voltar. Fala assim, não, eu fiz isso, estava tudo bem. Eu fiz aquilo, mas quando eu atendi aquela ligação, eu respondi de uma forma e deixei aquela notícia tomar conta do meu ser.
Foi aí que minha paz foi embora. Você está aí? Você pegou? Aí você volta lá e achei. Eu perdi ela aqui. Aí você pede misericórdia, pede restauração, pede para a pomba o Espírito voltar e colocar novamente a paz, a alegria, voltar para o reino. Não as coisas dessa vida, mas olhar para o céu, porque se aproxima o grande dia do Senhor. Então é isso aqui, é simples de viver. É só lembrar como eu estou andando, como eu estou agindo, e de repente como o Espírito está voando. Ele saiu do céu para Cristo. E os céus se rasgaram. Os céus se rasgaram, os céus se abriram, é a resposta de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, você está aí? Amém? Faz o caminho de volta, lembra onde você tem caído, e retorna às primeiras obras. Sabe aquela alegria, aquela comunhão no início da caminhada? Davi, ele pede, torna a dar alegria da tua salvação. É só você voltar, fazer uma retrospectiva, você vai ver aonde você perdeu ou o que está te roubando a tua paz e a alegria e a justiça de Deus. Amém? Por quê? Não, é porque a situação é tão séria, é tão isso, aquilo. Opa! O que a palavra fala? Que Ele não nos dá nada sem dar, não acontece nada em nossas vidas sem ter o escape. Então, o que está acontecendo tem um escape. Se tem um escape, passa pela prova cantando louvores, dando glória a Deus. No mundo você vai ter aflição, mas ânimo, Ele venceu o mundo. Vai ter um escape. Quando você tem isso na tribulação, no caos, você tem paz e alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. Você está aí? Glória a Deus. Amém? O Espírito de Deus. E ele estava, né? Jesus estava no Rio Jordão. E a palavra fala assim, quando Jesus encontra uma mulher e fala assim, se você entendesse que não é comida nem bebida, não é essa água aí que eu estou querendo, mas a água que eu tenho, faria em você uma fonte que jorra para a vida eterna. O Espírito não é um mar, é como se fosse um rio, e o rio tem a nascente, e o rio não quer ficar bloqueado, ele quer jorrar para a geografia em sua volta ser modificado pelo Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Não é ficar preso, não é telespectador, é realizadores da obra de Deus. O que nós estamos aqui? Buscando o reino. Buscai o reino e a sua justiça, para ter paz e alegria. Está sem isso? Retorna. Lembra como está a sua vida. E restaura todas as coisas. Quer sair e transforma a geografia que está ao teu redor. Amém? Para encerrar, Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11, fala assim: faz-me ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. A presença não tem um pouquinho, há fartura de alegria. Jesus fala assim, eu quero que minha alegria seja completa em vocês. Se você quer dormir sem paz hoje, a escolha é sua. Se você quer sair daqui sem alegria, a escolha é sua. Deus, aí está escrito o seguinte, eis que coloco todo dia, bênção ou maldição, vida ou morte, escolhei vida. Escolhei vida. E Jesus veio da vida e vida com abundância. E até abundância de alegria.
Tá difícil, pastor. Tem um escape. A pomba está comigo. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então eu vou passar. Eu vou chegar do outro lado, os céus se abriram. As respostas de Deus já estão aqui, já vieram. É só também ler a Bíblia. Porque às vezes tem crente, e tem até irmão da igreja, que fala assim: ah, eu amo a Cristo. Você ama Cristo? E como está a sua leitura bíblica? Ah, pastor, é difícil ler a Bíblia, porque eu não entendo muito da Bíblia. Eu falei assim, então não é coerente. Se você fala que ama Cristo e não medita nessa Escritura, isso aqui é Jesus impresso. Você não ama Ele. Você está aí? Amém? Amém? Vamos estar de pé. Você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.